Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar o capítulo 11, que chama-se Os Três Reinos. Nesse capítulo vai falar sobre os minerais e as plantas, os animais e o homem e metempsicose. Então, em tempo vamos chegar em cada um. Então vamos começar aqui em Os Minerais e as Plantas, na questão número 585, Kardec faz a seguinte pergunta: que pensais na divisão da natureza em três reinos, ou em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Vejam que muitas pessoas, quando falam assim de Livro dos Espíritos, doutrina espírita, pensam que é tudo religioso, que é tudo místico. E olha aqui Kardec falando de biologia e coisas do tipo, porque afinal de contas a doutrina quer nos explicar como o mundo funciona. Tá? Então, os espíritos dizem o seguinte: são todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sobre o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E aí Kardec faz uma consideração. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos ainda em seus limites, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inertes e dotados de vitalidade, têm a mais uma espécie de inteligência instintiva limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Olha que interessante. Então ele fez uma diferença aqui em graus aqui, né? Na questão número 586, ele faz a seguinte pergunta: as plantas têm consciência da sua existência? Olha que interessante. E o Espírito de Verdade responde o seguinte: não. Elas não pensam e não têm senão vida orgânica. Então olha só, ele explica muito bem. As plantas não pensam, elas têm vida orgânica, tá? Como já diz a própria característica, é vegetativa, né? E na questão número 587, Kardec faz a seguinte pergunta: as plantas experimentam sensações? Sofrem quando mutiladas? E ele responde: as plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não tem sentimento de dor, né? Então não tem essa coisa assim: se eu cortar uma folhinha, será que a planta vai chorar? Se eu cortar um galho da árvore, ela chora? Não, ela não tem sentimento de dor, né? Ela é um ser orgânico ali, né? Então, vejam que na questão número 588, ele faz a seguinte pergunta: a força que atrai as plantas, uma para as outras, é independente de sua vontade? Ele disse sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam opor-se. Então vejam que ele está explicando aqui que é uma força que é da própria planta, é algo como se estivesse gravado ali no DNA. E nós sabemos que as plantas construem nas florestas verdadeiras redes. Em certas áreas as árvores não se tocam porque elas mantêm uma certa distância, elas constroem redes de raízes. Pode-se dizer que elas conversam mais organicamente, não é um pensamento, é mais digamos assim, um coletivo, né? Então vamos à questão 589. Certas plantas, tais como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade. Como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, a qual parece armar uma armadilha para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar. Elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal.
são uma transição de uma para outra? Olha, Kardec foi mais específico aqui. Aquelas plantas sensitivas, né, que você bate, ela se mexe, ela se fecha. Aquela planta que fica como uma boca aberta e quando vem um inseto ela se fecha. Então Kardec está preocupado. Será que essas plantas sentem, por isso que se fecham? Será que aquela que pega a mosca, ela pensa em se alimentar, ela planeja a chegada da mosca? E ele, olha só, e Kardec faz aquela pergunta no final, tá? Que é como a pergunta foi muito comprida, eu estou explicando mais, né? E ele faz ainda uma pergunta: será que essas plantas não são uma transição entre o vegetal e o animal? Olha que interessante. E o espírito responde o seguinte: tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que todavia tudo se liga. As plantas não pensam e por conseguinte não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam. Não tem senão um instinto cego e natural. Mas ele explica aqui, né, que todos estão em alguma transição a todo momento, né? Kardec faz uma consideração. O organismo humano nos oferece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhe negar passagem. Deve ser como na sensitiva, na qual os movimentos não implicam de modo algum, na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. Então vejam que Kardec compara com os automatismos do corpo que nós temos, né? O coração bate alheio à nossa vontade, o sangue circula por impulsionamento do coração. Nós temos o nosso sistema linfático, nós temos rins, todos órgãos que funcionam e você não precisa exatamente comandá-los. Não é como você mover a sua mão e você dizer, agora eu vou fechar, agora eu vou abrir, agora eu vou fechar, você abrir. Você não dá uma ordem para o seu estômago assim, vou digerir a comida. Não, no mesmo momento que a comida chega lá, ele inicia um processo de digestão. Vejam que interessante, né? Na questão 590 ele faz a seguinte pergunta: não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e fugir daquilo que lhes pode prejudicar? E ele responde o seguinte: há, se se quer, uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas é puramente mecânico. Quando nas operações de química observais dois corpos se unirem, é que se ajustam reciprocamente, quer dizer, a afinidade entre eles. No entanto, não chamais isso de instinto. Então ele está comparando, né, como na química. Então a planta ela age mecanicamente, como o girassol. Ele detecta onde está o interesse dele e ali ele vai, né, se rotacionando. E aí ele faz a última pergunta aqui sobre essa parte, né, dos animais e plantas. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de uma natureza mais perfeita, porque os espíritos explicam, né, que nos mundos superiores tudo tem uma natureza mais perfeita. E olha o que ele diz aqui, tudo é mais perfeito, mas nas plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Olha o que ele explica aqui, que fala de muitas outras coisas ainda, né? Porque nós vamos entrar ainda no animal aqui. Mas ele diz, planta é sempre planta, animal é sempre animal e homem é sempre homem. Então, meus amigos, vamos parar por aqui nesse estudo para ficar bem dividido, né? Nós falamos aqui dos minerais e as plantas, no próximo vamos falar dos animais e o homem. Olha que interessante, né? Que muita gente gosta dos animaizinhos aí, então vai ficar interessado por essa parte também. Então, amigos, muito obrigado. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.